Graça e paz, amados irmãos. É uma grande alegria estarmos reunidos hoje aqui neste lugar, cada um no seu lar ou então em outros lugares, né? Não importa onde, o importante é que estamos todos juntos em espírito, louvando e glorificando ao nome do nosso Deus. É uma alegria estarmos aqui, especialmente porque hoje é um culto de Natal, é um culto de celebração ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tanto nos amou, aquele que deu sua vida por nós e que nós só temos a agradecer por todos os ensinamentos, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é para nós e por tudo que Ele vai fazer ainda, que inclusive Ele fez e faz e vai fazer. Isso é uma alegria imensa, é um privilégio de sermos cristãos, estarmos debaixo da graça e do poder e da misericórdia de Deus. Quero aproveitar aqui nesse momento e desejar a todos vocês um Feliz Natal, que Jesus possa estar com vocês a cada passo, a cada respiração e a cada batida do coração, que Ele esteja sempre, sempre em suas vidas, em suas mentes e em seus corações. Feliz Natal, meus irmãos, amo vocês, muita saudade, Deus abençoe a todos. E agora eu farei a leitura do capítulo 5 de Miqueias, versículos de 2 a 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que estiverem dores tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Este será a nossa paz. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse instante para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós queremos Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós queremos exaltar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus grandioso, porque o Senhor é um Deus tremendo, porque a Tua misericórdia, a Tua fidelidade duram para sempre. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse instante, e queremos Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecer pelas bênçãos recebidas e dizer o quanto Te amamos, o quanto Te adoramos, que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, que o Senhor é aquele que opera, é aquele que age em nossas vidas, porque o Senhor é o dono de tudo, é o dono do mundo, é o dono das nossas vidas. Por isso nós Te exaltamos, por isso nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o Seu nome, hoje e eternamente. Eternamente estaremos Te louvando, Senhor, e Te glorificando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Oh, enfim, a salvação triunfante vem. Cristo bendito.
Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos têm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus quer bem. Amados irmãos, nós queremos agora, junto com o Conselho da Igreja, fazer a ordenação e investidura de oficiais. Graças a Deus, o Senhor deu a oportunidade nesta Assembleia da eleição de irmãos que cremos que tem em princípio o propósito de servir a Igreja através do poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos felizes pela eleição dos irmãos, pedindo que investidos e também ordenados em Cristo, vocês possam servir a Igreja, e a Igreja de modo especial a Igreja Paulo Silas, a qual nós somos membros e queremos, através do nosso ministério, exaltar a presença viva de Jesus Cristo em nosso meio. Nossa oração é que o Senhor os abençoe, fortaleça, possa renovar e revigorar a fé, a esperança, o amor em Jesus Cristo, o amor ao nosso próximo, o amor aos nossos irmãos em Cristo como membros, e que nós sejamos um corpo unido em Cristo Jesus. O cabeça da Igreja é Jesus Cristo, e Ele nos convida, através da palavra do Senhor, a termos oficiais para exercício das atividades de liderança na vida da Igreja. Os nossos irmãos eleitos presbíteros, nossos irmãos eleitos diáconos e diaconisas, tem esse exercício na autoridade do Espírito Santo e no exercício da Constituição e da vida de nossa Igreja. Nós queremos então agora pedir que os irmãos respondam as seguintes perguntas. Vocês creem que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta Igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Aceitam o ofício de presbítero e diaconato desta Igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Prometem procurar, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da Igreja? Que Deus os abençoe nessa proposta e nessa postura de se comprometerem na visão do Reino de Deus. Nós queremos convidar agora os nossos irmãos presbíteros presentes que estendam uma das mãos. Nós vamos orar na ordenação e investidura dos irmãos, pedindo que Deus os abençoe nesse ministério que vão exercer na vida da Igreja. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, como conselho da Igreja, reunidos nesse momento, ó Deus, de ordenação e investidura de oficiais. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu desta vitória de ter homens e mulheres que se colocam à disposição do Teu reino, Senhor. Nós queremos, então, através da vida deles, declarar: venha o Teu reino,
que o Senhor possa manifestar a tua glória, o teu poder, agindo poderosamente no meio do teu povo e usando, Deus, os teus servos como instrumentos nas tuas bondosas e maravilhosas mãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal e que tenha, Deus, os dons, as capacitações, as bênçãos necessárias para que possam usufruir da comunhão contigo e do exercício do ministério que o Senhor nos atribui agora em nome de Jesus. Senhor, como conselho da igreja, nós declaramos que esses irmãos são bem-vindos a essa atuação, a este mandato, que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, exercê-los com temor e tremor, mas também na alegria do Espírito Santo, para que em tudo o teu nome santo e bendito seja exaltado sobremaneira. Esse é o nosso desejo, Senhor, de bênção, de cuidado sobre os teus servos, sobre a vida de Paulo Silas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem esses nossos irmãos que foram eleitos nesta Assembleia? Sim. Prometem-lhes tributar toda a honra, animação e obediência do Senhor, e que, segundo a palavra de Deus e a Constituição desta igreja, lhes dá direito do seu ofício? Sim. Deus abençoe assim a vida de nossa igreja. Entre as malhas deitado contemplo
Rei do mundo e dos homens é luz, a milícia dos anjos parece encher de louvor todo o céu, da Virgem qual foi prometido, Jesus em Belém nasceu. Tudo vibra com cântaro alegre, regozijo indizível se faz. Glória a Deus nas alturas, na terra consolo e paz. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Vamos cultuar, vamos bendizer, vamos adorar a Deus e agora também, através da Sua palavra, palavra bendita, maravilhosa, palavra que nos estimula, que nos edifica e constrói em nós o ser em Cristo uma nova criatura. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe assim. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor abençoe de modo muito claro, muito especial este culto. E abençoando este culto, nós queremos dizer que o Senhor abençoe a comunhão que nós temos através do culto. É um culto virtual, é um culto que nós não temos ainda a oportunidade de estarmos juntos, mas pela fé, pela esperança, pelo amor que nos une em Cristo Jesus, nós estamos cultuando e bendizendo o nome do nosso Deus. E nós queremos assim fazê-lo com gratidão, com alegria, com prazer, sabendo que em Cristo o Senhor tem dado a oportunidade à Tua igreja de viver profundamente com alegria a Tua palavra, Senhor, nesse espírito de Natal, nesse espírito de festa, festa porque nós podemos celebrar, festa porque nós podemos cultuar, festa porque nós temos este espírito de adoração, buscando em espírito e verdade a Tua presença e querendo que o Senhor seja engrandecido. E agradecendo porque Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo é o nosso Deus vivo e verdadeiro e nós somos mais do que vencedores. Vitória é a proposta que o Senhor nos dá em Cristo e nós celebramos com alegria esta oportunidade, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada membro, a cada irmão, a cada participante deste culto, que nós possamos, ó Deus, ser tratados por Ti, cuidados, abençoados. Cura-nos, ó Senhor, restaura as nossas vidas, dá-nos liberdade, é o que nós pedimos, confiados no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos celebrando este mês especial, mês de Natal, mês de dezembro, mês de festa, de alegria, de júbilo. Cultuar ao nosso Deus, porque nos ama e enviou Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o prometido, o Rei dos Reis, o Senhor, o Deus próprio entre nós, Emanuel. E nós temos celebrado isso através de um tema, Natal, Jesus cada dia mais presente. E esse é o nosso desejo nesse espírito de Natal. Temos provocado, desejado que você medite sobre as mensagens que temos falado sobre Natal, buscando olhar para a palavra de Deus na dimensão, na perspectiva deste contexto maravilhoso, onde o Cristo aparece entre nós, e Ele é luz do mundo, brilha para todos nós, e nós temos o privilégio de celebrar o Natal. E eu quero fazer a leitura bíblica, duas leituras bíblicas, relacionadas com a genealogia de Jesus. Nós não vamos ler o texto todo, é um texto longo, mas eu vou ler um trecho de cada uma dessas genealogias no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas para a meditação e nossa reflexão na palavra do Senhor. O primeiro texto, Mateus capítulo 1, verso 16 a 18, que diz assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo.
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O segundo texto se encontra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 3. Nós vamos ler do verso 22 a 24 e também o verso 38, que diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, e aí do verso 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Esses são os dois textos que nós vamos usar em nossa mensagem. A família britânica, a família real britânica, passou, não faz muito tempo, um escândalo, porque se descobriu que duas primas com incapacidade mental da família real não eram colocadas na genealogia da família. Isso foi um escândalo lá na Inglaterra, porque inclusive essas duas primas tinham um atestado de óbito, eram consideradas como que mortas, mas depois se descobriu que elas estavam num sanatório mental para cuidar, para tratar da realidade dela, mas elas estavam excluídas da genealogia da família real. Isso trouxe um grande escândalo lá na Inglaterra, da maneira como a família não era incorporada dentro da genealogia de uma maneira correta. Eu lembro no ginásio a gente, época de educação física, se reunia várias classes para fazer educação física juntos, e na nossa turma tinha vários meninos com o nome de João. Então havia uns 4 ou 5 rapazes, meninos que se chamavam João. Mas tinha um João que o pai foi preso. Então o que acontecia? Sempre que a gente estava conversando, alguém falava assim: porque a gente vai formar um time e o João falou para a gente ir tal dia. Aí alguém falava assim: mas qual o João? E a pessoa falava assim: o João, que o pai foi preso. Então aquele menino começou a ser chamado por uma realidade, pela situação a qual uma pessoa da sua genealogia, da sua vida, estava relacionada. Isso é muito interessante, porque o que nós podemos olhar nos textos bíblicos, e isto então fala da história. Algumas pessoas falam assim: mas os evangelhos são mitos, são historinhas da carochinha inventadas. Era uma vez Jesus, e não é verdade. O fato da Bíblia, do Espírito Santo revelar a genealogia de Jesus, é um dos modos para deixar claro que Jesus é histórico, é real, é verdadeiro, porque ele nasceu, ele tem uma ascendência e ele tem, portanto, uma realidade de existência para o povo de Israel, para a sua época. Isso é fantástico, isso é maravilhoso para nós percebermos. Por isso, a genealogia, às vezes nós passamos por ela batido, rápido, na leitura bíblica, mas ela também tem a sua importância, a sua finalidade. Uma delas é mostrar que Jesus é real. Jesus é histórico e, portanto, nós temos a oportunidade de verificar a realidade do seu ser, da sua história, da sua família. E é isso que nós temos como interesse de buscar no Senhor entender melhor. Mas esses dois exemplos que eu coloquei da família britânica e do João, o João que o pai era preso, é porque a genealogia de Jesus mostra realidades fantásticas. Se fosse uma invenção, se alguém quisesse fazer algo, faria como a família real britânica. Tira quem não presta, tira quem não serve, tira quem não é referência, e eu deixo só as pessoas as quais eu entendo que são modelos, são importantes para a genealogia. Mas a genealogia de Jesus não é assim. Ao contrário, a genealogia de Jesus fala de situações, e um fato interessante é colocar nomes femininos na genealogia. Fato que não era comum.
e isso traz referências de quem forma a linhagem de Jesus. Nós temos, por exemplo, Tamar, que tem uma situação de coabitação errada, ilícita, e isso vai gerar 2 filhos, né? Os gêmeos Pérez e Zera, e é uma questão difícil a gente avaliar essa realidade de caráter, de postura que Tamar tem. Nós temos, por exemplo, Raabe, que era prostituta em Jericó, e ela é citada dentro da linhagem de Jesus. Nós temos Ruth, que é moabita. Os moabitas eram como que uma escória, como alguém que um grupo étnico que não era reconhecido por Israel e era colocado de lado. Mas nós temos então a formação, a citação de Ruth. Nós temos Batseba, que também teve uma relação com Davi. Ambos tiveram um filho ilícito e nós percebemos de que modo Deus também tratou isso. E outras realidades, nós temos os patriarcas, quantos deles mostraram fraquezas e são citados na linhagem de Jesus. Nós temos casos de violência. Vários personagens da genealogia de Jesus eram pessoas violentas. O próprio caso de Davi, às vezes as pessoas falam assim, porque Davi não pôde construir o templo porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Ele foi um general, ele foi um rei, ele lutou muito, matou pessoas, é verdade. Mas além disso, ele foi um homicida, ele mandou Urias ser morto. Por isso, suas mãos estão marcadas de sangue, e é isso que a Bíblia coloca em realidade a Davi. Esta é uma fraqueza, este é um erro, é um pecado na vida de Davi, e isso está também, não só registrado na linhagem de Jesus, mas também na história de Davi. Nós temos tantos outros. Roboão, governou Judá com truculência, era um rei violento. O rei Acás queimou seus filhos, perseguiu seu próprio povo e cortou ao meio o profeta Isaías. Manassés também foi outro rei muito violento. Então nós temos esta realidade de violência, de fraqueza, de pecado dentro da realidade da genealogia da família de Jesus. Outros casos, por exemplo, de idolatria dentro da família de Jesus, próprio Salomão, que segue os ídolos de suas mulheres. Nós temos o caso de Roboão, que fez um bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. O caso de Acás, fechou a casa de Deus, encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. E aí vai, nós temos várias referências e é muito interessante nós percebemos que a palavra de Deus, o Espírito Santo, não nega a genealogia, a influência, a realidade, a linhagem da família de Jesus. Esse é um fato interessante, porque só o fato da genealogia já mostra o poder de Deus que, em meio a situações de catástrofe terríveis, de questões éticas e morais terríveis, destrutivas, pecadoras, o Senhor, na sua graça, prevalece e mostra o seu precioso amor, cumprindo as suas promessas benditas, mesmo em meio a essa genealogia cheia de defeitos, erros e complicada. Deus manifesta o seu poder, mostrando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é um fato fundamental e importante para as nossas vidas. Deus constrói graça em meio a desgraças. Seja essa lição profundamente importante e viva para nós nesse espírito de Natal. Há muita coisa em nosso meio, ao nosso redor, que são desgraças, são terríveis, inclusive dentro das próprias famílias, mas o Senhor permite que a sua graça nos dê a garantia das promessas e bênçãos que o Senhor tem cuidado de nós. Viva isso com intensidade. Esse é um dos motivos especiais do espírito de Natal. Apesar da nossa linhagem, da nossa formação, da nossa origem, nós
temos as promessas de Deus disponíveis para nós. Natal, Deus prometido e que cumpre as suas promessas. Amém. Eu quero ressaltar para você a importância da genealogia. Para nós isso talvez é algo fora de contexto, ainda que há pessoas que gostam de fazer a sua árvore genealógica, o que é legal você saber suas origens, a história da sua família, de onde que veio, as influências, é muito interessante tudo isso, mas na época de Jesus e para os judeus isso era mais do que saber a sua origem, era a sua identidade. Era a sua identidade, que nem nós temos um RG que diz o dia que você nasceu, onde que você nasceu. É a mesma coisa, porque eles não tinham certidão de nascimento na época de Jesus. Simplesmente as pessoas buscavam conhecer os vizinhos, amigos, e iam falando, olha, eu sou filho de fulano, e você de quem que é? Ia se formando então uma comunidade que sabe a sua origem. Por isso que a genealogia também, até hoje, no Oriente Médio é muito importante. Nós vivemos numa cidade onde não tinha CEP, não tinha nome de rua. Então, o carteiro ia, na carta estava escrito assim, prédio com o nome do proprietário, porque ele sabia quem era o dono daquele prédio. Às vezes, um comércio tinha um nome, não um nome fictício, mas o nome do dono. Então, Abu Faisal, né? No sentido de que é o filho primogênito desse Faisal que era dono daquele local. Então isso mostra determinadas características que até hoje é mais importante o que é a palavra da comunidade dizendo as origens do que os papéis escritos. Para nós não ocidentais é diferente. Nós temos que ter aquela certidão de nascimento falando claramente onde nós nascemos. A tradição judaica é que todo idoso, que é o patriarca da família, vamos colocar assim, tinha como que uma espécie de cajado ou um bastão, onde os nomes eram colocados da ascendência, né? Quem era descendente de quem. Então você ia colocando no bastão os nomes, e esse bastão ia sendo passado para o filho mais velho, na ausência dele, para o outro filho, de modo que era, de certa forma, um registro escrito da vida e da origem daquela família. E no texto que nós lemos, nós percebemos algumas questões também muito interessantes da genealogia de Jesus. Na genealogia de Mateus, que nós lemos e ela continua, apresenta 42 antepassados, divididos em 3 módulos de 14 gerações cada, de Abraão a Davi, em seguida do cativeiro até José. Então nós percebemos que havia no meio do povo de Israel uma fixação muito grande da necessidade de saber sua origem, principalmente por causa do exílio. Muitas famílias foram exiladas, foram levadas embora e passaram-se muito tempo distante da comunidade de Israel, e saber a sua origem era fundamental, como hoje se perdeu. Hoje você conversa com um judeu, ele não tem como garantir com firmeza, com certeza total, a origem da linhagem da sua família. Às vezes é até colocado isso, mas não há uma certeza nesse sentido. Isso é fundamental que a gente entenda na época de Jesus. Havia uma necessidade clara, depois do exílio, esse silêncio que existe de Deus, 400 anos, e muitas famílias se perderam, e, portanto, quando a Bíblia registra a genealogia de Jesus, está demonstrando que havia o resgate, o interesse de Deus em manter as promessas, mesmo a um povo que foi exilado, que foi afastado, que sofreu consequência do seu pecado. Deus resgata, redime, restaura e permite então que Jesus apresente nos evangelhos a sua ascendência, a sua genealogia. E também é interessante no Evangelho de Lucas, quando fala da genealogia, porque é uma genealogia ao contrário, começa de Jesus e vai descendo até Adão. Isso é muito interessante. Os estudiosos colocam que é a figura do homem perfeito, Jesus o homem perfeito. Você viu que eu li o texto do início
de Jesus sendo batizado, né? E o Espírito Santo desce como uma pomba, e o Pai diz: este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, né? Então nós percebemos, e o próprio Pai diz: este é meu Filho. Então nós temos do Pai Celeste de Deus, a origem de Jesus, a sua ascendência, vai voltando para trás, volta até Adão e fala: Filho de Deus até Deus. Nós percebemos então que a genealogia de Jesus está sob o controle de Deus, Deus cuidando, Deus abençoando, Deus tratando dessa saga humana em meio ao pecado, em meio às destruições, em meio a todas as realidades, inclusive do exílio, de coisas terríveis que aconteceram dentro das famílias. Deus mostra a sua realidade. E um fato interessante que alguns estudiosos colocam, que eu acho maravilhoso dentro da genealogia de Lucas, é que quando chega em Davi, de vez de ir por Salomão, vai por Natã. Então isso é interessante, porque estudiosos colocam que a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria. Então nós temos em Mateus a genealogia de José e de Maria. E eles são parentes. Eles deveriam ser primos de segundo grau, possivelmente, e são da mesma linhagem, da mesma família. Inclusive por isso que possivelmente havia este acordo familiar para o casamento deles. E um fato importante é que Jesus tinha uma linhagem real, da casa real de Davi, tanto pela família de Maria como da família de José. Isso é maravilhoso, para que não haja nenhuma dúvida que Jesus deveria receber a visão de que ele é deste broto de Jessé, da casa de Davi, portanto ele é herdeiro correto, permanente e de direito de ser o Salvador, o Rei, não só de Israel, mas como ele próprio disse, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque ele estava fazendo na salvação, no Natal, algo muito maior do que nós podemos imaginar e saber em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, nós queremos ressaltar outro ponto nessa mensagem, tratando pastoralmente, espiritualmente, dessa realidade da genealogia para nós. E nós, onde entramos nessa genealogia? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, está dizendo da igreja para nós, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o texto diz? Geração eleita. Eu e você agora fazemos parte da genealogia de Jesus. Não mais numa genealogia física, sanguínea, familiar, mas de sermos da família da fé, adotados em Cristo. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós temos Cristo como nosso irmão e agora adotados no Senhor, nós fazemos parte da família de Deus, geração eleita, santa. Eu e você fazemos parte dessa geração de Deus. Isso é fantástico, isso é Natal. Natal é eu me perceber como família de Deus. Natal é perceber que Jesus nasceu, mas não nasceu sozinho, estanque. Ele continua fazendo e formando a sua igreja, a sua família. Eu e você somos chamados, como Pedro claramente viu isso, a sermos esta geração eleita, geração santa, povo de Deus, sacerdócio real, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos esse privilégio através de Cristo, nós temos esta riqueza, nós temos um âmbito familiar que nos leva espiritualmente a compreender a maravilhosa graça, o maravilhoso amor de Deus, a preciosa bênção de nós não estarmos sozinhos, alheios, inertes e estarmos no Senhor buscando fazer parte desta linhagem, desta família, desta herança, desta geração. De geração a geração, a igreja de Jesus Cristo permanece para sempre. Ela entra para a eternidade, assim diz o Apocalipse.
E nós temos o privilégio, então, de perceber que é vitória, vida, Natal. Natal é eu saber que eu sou da linhagem de Deus. Por quê? 1 Coríntios 15, verso 45, diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, primeiro Adão, você tinha que nascer fisicamente dentro da família, da linhagem das gerações. Espiritualmente, no último Adão, ou neste novo Adão que a Bíblia apresenta, que é o próprio Cristo Jesus, ele nos coloca dentro desta linhagem espiritual. Ele é o Espírito vivificante, nos dando vida e vida para sempre. Ainda em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 47 a 49, diz assim: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Nós somos carnais no sentido que somos terrestres, nascemos na terra, somos pó da terra, né? Somos seres viventes aqui, criação de Deus, mas ao mesmo tempo, quando Cristo nos resgatou, nos deu vida, nos deu a redenção, a salvação através da morte e ressurreição, aleluia, porque a obra de Cristo começa no seu nascimento de um modo especial, nesta terra onde nós estamos. Jesus se fez presente, Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos o privilégio então de perceber que Deus vai construindo uma nova família, uma família espiritual, uma geração espiritual, e eu e você fazemos parte, porque quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos sela com o selo da adoção. Você é meu, você é da minha família, você é da minha vivência, você é da minha genealogia, você é a geração eleita. Eu coloco você diante de mim para que nós vivamos juntos agora e para a vida eterna em Cristo Jesus. Que maravilha e bênção preciosa nós glorificarmos a Deus e percebemos o quanto é rico o Natal. Natal é a demonstração de uma genealogia física de Jesus Cristo nascendo entre nós, Deus presente, Emmanuel, Deus conosco, o Verbo que se fez carne, mas também na continuidade dessa genealogia que eu e você fazemos parte espiritualmente em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse Natal, que esta compreensão profunda, bela, maravilhosa da Palavra de Deus venha ser referência de vida para que eu me sinta amparado, assistido, abençoado, cuidado por Deus, para que em Cristo verdadeiramente eu seja livre, mais do que vencedor, e sabendo que o Senhor me dá a condição de ser família de Deus em Cristo Jesus. Amém. E eu quero, irmãos, então, terminar essa mensagem com uma aplicação para as nossas vidas, como uma aplicação para o nosso Natal, para uma aplicação espiritual dentro dessa realidade para nós. E esse ponto último de fechamento é: Natal, momento de fazer acertos com o passado. Natal, momento de fazer acertos com o passado. Nós somos influenciados pela nossa geração, pelas gerações das quais nós fazemos parte, pela linhagem, pela família da qual nós viemos. Nós temos características genéticas, temos características físicas, temos características econômicas, características de contexto, características culturais. Então, as nossas famílias, a nossa ascendência tem uma influência em relação aos nossos antepassados. E eu quero fazer uma pergunta aplicando essa mensagem à nossa vida. O quanto essa realidade tem influenciado a sua vida? O quanto isso tem aprisionado a sua vida? Às vezes nós agimos como Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, porque meu pai fazia determinada coisa, me ensinou determinada coisa, agia de determinado modo, então eu também
vou fazê-lo dentro da minha realidade, da minha mãe, da minha avó, do meu avô. E muitas coisas das quais nós temos de herança, de linhagem, são também frutos de pecados da nossa família. E nós precisamos saber diferenciar aquilo que é a nossa família, linhagem, genealogia física, daquilo que Deus quer que seja a nossa linhagem, a nossa genealogia espiritual, de modo que eu construa um novo ser moral, um novo caráter, um padrão ético, uma vida espiritual, uma realidade que demonstre claramente que, apesar e também ter a relação com a minha família física, eu tenho uma relação maior, profunda, que influencia inclusive a outra através da minha vida espiritual em Cristo Jesus. E o texto que eu quero ressaltar para você é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se eu tenho um problema de repetir ou de ter medo de certas influências ou de certas características, se alguém teve um pai agressivo, ou teve uma mãe ausente, ou teve dificuldades de relacionamento, seja com a primeira geração ou com outras gerações, eu não posso permitir que isso determine a minha vida espiritual. Ao contrário, eu estou convidando a você a que faça uma revisão. Natal, momento de fazer acertos com o passado. É momento de olhar para a realidade de agradecimento por tudo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, mas também ter um olhar crítico à minha formação, às realidades que eu recebi, à minha forma de ser, que muitas vezes nós copiamos ou está influenciando a nossa vida, mesmo que não muito claro, não muito diretamente, mas faz parte do meu ser, e que eu posso em oração pedir ao Senhor, Senhor, esclareça aquilo que está me aprisionando, que está limitando, que está dificultando dentro de todas as características das quais eu herdei e ganhei, que eu preciso ser livre, liberto, e eu quero fazer isso nesse Natal. Eu quero celebrar o Natal pedindo a Deus que quebre todas as amarras, todas as armadilhas, todas as dificuldades, todos os impedimentos que existem em minha vida, mas eu peço ao Senhor que transforme essas realidades para que a minha vida espiritual seja tão abundante, tão profunda, tão preciosa a mim e junto ao Senhor, e isso esteja influenciando toda a minha vivência agora para o futuro e me libertando também das realidades do passado. É um exercício de aplicar a genealogia de Jesus em nossa vida. Eu quero citar outro texto no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 43, verso 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu vou repetir. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O que Deus está dizendo nesse texto, e você tem que olhar o contexto, não é não dar valor ao passado, não entender o passado, não olhar para o passado. Mas o passado, nesse contexto, não pode ter um peso tão grande que vai determinar a minha vida e a vida de Israel, quando Isaías está colocando, de modo que essa influência seja negativa e vai obstruir, vai limitar, vai licenciar a minha vida espiritual em Deus. Então, quando o profeta Isaías diz, não vivam no passado, não vivam aprisionados, prisioneiros do passado. Às vezes nós fazemos isso com a nossa vida, às vezes nós fazemos isso com a vida da nossa família, às vezes nós fazemos isso nos relacionamentos, às vezes nós fazemos isso na igreja, trazendo as nossas memórias que são contaminadas por várias questões, e isso determina inclusive a minha atuação dentro da vida da igreja, e o Senhor quer nos convidar, através do Natal, a viver uma plena graça, misericórdia e amor de Deus, nos libertando em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Esse é o desejo, esta é a celebração festiva e alegre em Cristo Jesus. Viva o Natal, celebre Jesus, mas aprenda a olhar também a genealogia como um instrumento que nos traz do passado a expressões do presente e reflete o futuro. Que Deus te convide a fazer isso para a honra e glória em Cristo Jesus. Amém. Não seria Natal se não houvessem as canções da época, seria? Mas a canção não nasceu na minha geração. Não nasceu séculos atrás, quando os autores criaram as músicas que se tornaram parte de nossas tradicionais comemorações que permanecem até nossos dias. Não! Muito antes de qualquer escritor humano escrever pergaminhos ou digitar letras de músicas no computador, sua canção nasceu. Veja! Antes da fundação da Terra, o cordeiro foi morto, e as primeiras notas daquela melodia, a sua melodia, vieram à vida. E então, 2000 anos atrás, sua canção finalmente teve voz. E, com o primeiro choro do bebê da manjedoura de Belém, o cantor se tornou a canção. A esperança estava viva e o amor nunca mais morreria. Ele nos deu uma razão para cantar quando ele se tornou a nossa música. E nesta noite, você e eu e milhões de pessoas podemos cantar em celebração, por causa da canção que ele trouxe naquele dia. Venha, cante conosco. Chegou na noite linda aqui a gloriosa canção. Já nasceu o Rei dos Reis. Venha, erga sua voz e cante agora. Ouçam anjos a cantar, já nasceu o Rei dos Reis. Paz na terra aos homens bons, Deus a nós se revelou. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasceu Cristo Salvador, eis os anjos a cantar, cantam glória ao novo Rei. Eis os anjos a cantar, cantam glória ao novo
Amados irmãos, nós queremos convidá-lo ao momento de celebração da Santa Ceia de Natal. Momento quando nós falamos que este é meu corpo que é partido por vocês, este é meu sangue derramado, uma nova aliança. Nós estamos falando do corpo de Cristo, porque esse corpo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo viveu e vive entre nós. É uma manifestação especial quando nós celebramos a Santa Ceia. Nós não olhamos o pão e o cálice como uma transformação do corpo, mas percebemos espiritualmente o quanto Deus nos acolhe, quanto Deus participa da nossa vida e quanto Deus quer manifestar a sua graça, o seu amor, a sua igreja através do pão e do cálice. Eu quero então convidá-lo a celebrar a Santa Ceia agora nesse instante, nesse espírito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Natal. Celebremos com alegria, com festejo, com júbilo, com vitória. Cristo nasceu, Cristo vive, Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é Rei, Senhor sobre todos e sobre tudo. A festividade que nós colocamos através da Santa Ceia, celebramos a vitória e vida em Jesus Cristo. E eu quero convidá-lo a um momento de oração de confissão. Vamos confessar os nossos pecados, vamos nos colocar numa atitude pedindo ao Senhor que nos dê a clareza, a limpeza do nosso ser, da nossa vida espiritual, da nossa vida física, de modo que possamos corresponder como descendentes de Deus, como geração santa, eleita, fazemos parte das promessas do Senhor. Vamos orar. Pai amado, nós queremos agora, em nome de Jesus, celebrar com alegria o partir do pão, o partir e celebrar e beber deste cálice, sabendo que em Cristo verdadeiramente nós somos livres, vitoriosos e somos, ó Deus, gratos a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E isso nós declaramos, ó Deus, a partir do nosso pecado. Sem Ti nós não podemos, ó Deus, nos curar, nos restaurar, limpar, Senhor, a nossa vida. E nós queremos convidar que o Espírito Santo venha nos visitar, nos convença de todo o pecado. Que este pecado, Senhor, nos traga tristeza, uma tristeza de saber que isto nos separa de Ti, nos separa da família da fé, nos separa, Senhor, da realidade de viver a vida em Jesus Cristo. E nós queremos então confessar o nosso pecado e, arrependidos, ó Deus, buscarmos uma plena reconciliação contigo, Senhor. Dá-nos esta oportunidade, porque é o Senhor que faz isto em nós, mas o Senhor convida o nosso coração a um coração quebrantado, a um coração que se sente, ó Deus, na condição de saber que não está agradando, não está realizando, não está correspondendo ao Teu desejo, Senhor. E nós queremos, como que se Jesus estivesse aqui fisicamente, mas agora espiritualmente nós falamos, fazendo parte da família da fé, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, para que participemos do pão e do cálice, confiados de que nas Tuas benditas promessas nós fomos perdoados. Te pedimos assim, ó Deus, e Te agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Disse Jesus: este é meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, para a remissão, para a retirada, aleluia, dos nossos pecados. Cristo nos salvou, Cristo nos santifica e Cristo nos alimenta através da Santa Ceia. Irmãos, revigorados, renovados, fortalecidos, alimentados, celebremos um Feliz Natal. Eu quero desejar a você,
a sua família, a todos que estiverem reunidos com você, que você tome cuidado, mantenha todo cuidado por causa da pandemia, mas celebrando com a sua família, transfira com alegria um Feliz Natal do pastor, da IPI Paulo Silas, que nós possamos celebrar com alegria, desejando que o Natal seja cheio de significado em nosso viver, em nossa vida, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em meio a essa pandemia. O Senhor há de nos dar ainda grandes vitórias para a honra e glória do seu nome santo. Que você possa festejar assim com gratidão, porque Cristo nasceu entre nós. Feliz Natal! Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde em Cristo Jesus você e sua família celebrando o Natal, e que o Espírito Santo te convide a dar, Senhor, a oportunidade de termos uma vida santa e bendita diante do teu altar, agora e para sempre. Amém. Amém.